Na aula passada, nós falamos sobre a ideologia, não é? Sobre o poder e sobre a legitimidade. E percebemos que há uma relação entre o exercício do poder, a legitimidade e a ideologia. Basicamente, o que nós dissemos na aula passada é que quanto maior for a base de apoio ideológica de um determinado agente detentor do poder, menor serão as resistências. Também falamos das resistências, porque dissemos que existem dentro do sistema político mecanismos de recompensa e de coação. Quando há resistência ao exercício de um determinado poder, normalmente este agente detentor do poder recorre ao quê? Aos seus métodos de coação. Eu dizia, quando há o reconhecimento da legitimidade, há menos resistência. E a legitimidade, ou seja, a disponibilidade em acatar o comando de quem exerce o poder, será tanto maior quanto mais reconhecido for o meio de acesso ao poder. E falamos essencialmente de três vias de acesso ao poder tradicionais, não é? A via democrática, a via das armas e também a questão da sucessão, a via da sucessão. E vimos que quanto mais aceite for a via de acesso ao poder utilizada pelo agente detentor do poder, mais facilmente será o exercício desse poder. E o contrário envolve maior resistência, fazendo com que o detentor do poder tenha frequente necessidade de recorrer aos métodos de coação ou recorrer à punição. Hoje são 28 de 8. Hoje vamos falar da noção de sistema político vamos falar da noção de sistema político e vamos também falar do móvel da ação política. Bem, noção de sistema político, móvel da ação política. Eventualmente, nós podíamos ter começado por falar da noção de sistema político, antes de falarmos do poder, uma vez que o poder, aqui nos termos da nossa disciplina de Sociologia Política, é um recurso normalmente usado dentro de um sistema político. Mas não faz mal. Agora vamos procurar entender o que seria então um sistema político. Não só no sentido da organização das forças, que como vimos são assimétricas, são desiguais, mas também no sentido do reconhecimento de uma força em si. Ou, dito de outra maneira, não vamos falar só do poder do Estado, por exemplo, mas vamos falar do poder que os diferentes atores e agentes sociais têm. O poder do pai em relação ao aluno, o poder do pai em relação ao filho, do professor em relação ao aluno. E no sistema político é onde efetivamente se verifica de maneira mais recorrente, de maneira mais presente a questão do exercício do poder. Um sistema político, e aqui no entendimento de um senhor que se chama Maurice Duverger, esse aqui é um francês, um cientista político francês. Ele começou por ser jurista, mas aos poucos foi indo para a ciência política, para a sociologia. O Duverger morreu recentemente, em 2014. Foi um cientista muito conhecido, com obras muito importantes,
E ele apresenta um conceito de sistema político muito simplista, porém bastante paradigmático, bastante prático, não é? Ele diz que um sistema político é o conjunto de relações de disputa. O conjunto de relações de disputa que mais ou menos se estruturam tendo como base as relações, no fundo, as relações principais do sistema político, este sistema de relações, as relações principais são relações de poder, são relações de dominação que ocorrem dentro de um sistema. Portanto, o sistema político, segundo o Duverger, vai ser um conjunto de relações que ocorrem num determinado espaço. O espaço, vocês podem pensar no Estado, na família, na associação desportiva, etc. E esse conjunto de relações são essencialmente relações de poder, relações de dominação e de autoridade. Ou seja, 3 elementos sempre presentes dentro de um sistema político: o poder, a dominação e a autoridade. São os 3 elementos que sempre se encontram, estão presentes dentro de um sistema político. Então, esse conjunto de relações que ocorrem num determinado espaço, o espaço pode ser o Estado, pode ser a família, pode ser uma associação desportiva, enfim, as relações que estabelecem aí, elas serão relações essencialmente de poder, de dominação e de quê? E de autoridade. Portanto, dessa forma conseguimos ter a noção do que é um sistema político. Conjunto de relações que ocorrem num determinado espaço. O espaço varia, mas em qualquer um dos espaços onde há formado o sistema político, existirá o poder, a dominação e a autoridade. E lá onde existir poder, dominação e autoridade, há ou funda-se automaticamente um sistema político. Aqui na nossa sala de aulas também pode ter um sistema político. A nossa sala de aula é um sistema político em si, porque existem relações de autoridade, de poder e de dominação. Os colegas repetentes têm alguma autoridade sobre os colegas novos. Os colegas mais velhos têm alguma autoridade sobre os outros. Os colegas que têm mais recursos, têm computador para fazer trabalho do grupo, têm o carro, têm a internet, acabam por ter mais poder nas decisões que o grupo toma. Vamos fazer o trabalho que o professor da disciplina A mandou na casa de quem? Da Joana, da Antônia, do Francisco. Quem tem o carro acaba por ter mais poder na decisão. Quem é que vai levar os colegas? Quem é que tem o computador ou a internet? Ou seja, todas as relações podem ser caracterizadas como relações de poder, desse ponto de vista, de dominação e de autoridade. A fonte do poder pode ser muito diferente, pode ser muito diversa. A fonte da autoridade também pode ser. O indivíduo pode ter autoridade por ser mais velho na sala, pode ter autoridade por ser o mais barra, que tem notas mais altas. O indivíduo pode ter poder porque é o que tem mais dinheiro e ajuda mais os colegas quando passam por uma dificuldade, tem mais recursos para imprimir os trabalhos, coisas assim. Ou seja, o poder, ele é um elemento presente no sistema nos sistemas políticos. Obviamente, a dominação é resultado, no fundo, da autoridade e do poder. Só quem tem autoridade e tem poder é capaz de dominar os outros. Porque o domínio, a ideia de domínio, dominax, tem que ver com a capacidade que um agente,
que tem poder consegue, a capacidade que um agente que tem poder tem de fazer impor um comportamento mais ou menos previsível. O pai sabe quando chegar à sala, sentar-se para ver televisão, põe canal 3, ele tem certeza que o filho não vai chegar e pegar, o pai está na sala a ver telejornal, o filho chega, põe Disney. Ele tem certeza que isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele tem autoridade. E a autoridade, o exercício da autoridade, permite a criação de um ambiente mais ou menos previsível. Ele não precisa estar preocupado quando o filho chegar. Ei, não mexas no comando. Não precisa. Já há um ambiente previsível. No caso, que quando o pai está a ver televisão, está a ver o noticiário, ninguém pode mudar o canal. Percebam aqui o que é sistema político. Sistema político não tem que ver necessariamente com partido político. Embora, quando vocês ouvirem sistema político, facilmente, por causa da palavra político, vão associar a um partido político. Ou, no mínimo, vão associar ao Estado, à administração pública. Não só. O sistema político, aqui na ideia do Maurice Duverger, é um conjunto de relações, de trocas entre vários atores que ocorrem num determinado espaço. Espaço de interação social. Qualquer espaço de interação social é suscetível de se transformar num sistema político. Ou dito de outra maneira, qualquer espaço de interação social é um sistema político. É um sistema político na medida em que nele encontramos relações de poder, relações de dominação e de autoridade. Na igreja, as igrejas são organizações fortemente hierarquizadas. Ao pastor, ao ancião, ao secretário da igreja, ao diácono, ao bispo, ao arcebispo, ao padre, todos têm um lugar na hierarquia da organização. Ou seja, há já uma relação de poder. Há uns que mandam mais do que outros, há uns que mandam sobre os outros, e há outros que, pela sua posição, têm autoridade. Imaginem vocês a autoridade de um bispo emérito. Nós temos em Angola um bispo muito famoso, muito conhecido, Dom Oscar Braga, é bispo emérito de Benguela. Ele é uma autoridade no país todo, em Angola toda, é uma autoridade. Ele tem uma posição que lhe confere respeitabilidade pela idade, pelo que ele fez pela Igreja Católica, etc, etc. Isto é autoridade. Portanto, não podemos dizer que o bispo Dom Oscar Braga é igual ao Dom Eugênio Del Corso, um outro bispo. Não, não é igual. A autoridade que ele tem não é a mesma. Na política em particular, o presidente José Eduardo dos Santos, o que ele fez na região dos Grandes Lagos, o que ele fez no país, lhe confere uma certa autoridade. Portanto, os nossos avós na família, o pai do pai, vem todo velho lá em casa, ele tem uma autoridade. Ele não precisa ter força de falar muito, de gritar, ou de ter dinheiro, carro, pagar as despesas dos netos. Não precisa. Ele pode, inclusive, o avô pode viver à custa do nosso pai, do filho dele. Mas ainda assim, ele tem autoridade sobre o filho. Ou seja, em todas as organizações existirá um sistema político desse ponto de vista. Sistema político enquanto conjunto de relações onde se verificam aqueles elementos. Mas o que é, afinal, o móvel da ação política? Eu repeti a palavra ação 2 vezes. Móvel da ação política. Não sei se vocês deram conta. Pois. O móvel da ação política. O móvel da ação política é o que é exatamente? É o elemento que galvaniza, que motiva os indivíduos a entrarem no sistema político. Mais ou menos, todos nós entramos dentro de um sistema político sem escolhermos. Nascemos, estamos numa família. É involuntário. Estamos na igreja, estamos nas nossas relações sociais, temos colegas, temos grupos chamados grupos de pares, né? Grupos em que nós pertencemos. Já estamos no sistema político.
quase que naturalmente. Porém, existem determinados sistemas políticos onde a entrada é feita mais ou menos de forma consciente, voluntária, deliberada, que é o caso da filiação partidária. Quando eu decido entrar para um partido, quando eu decido entrar para uma igreja, muitas vezes já em adulto, eu estou a fazer uma escolha. Então, estou a optar por entrar dentro do sistema político. O móvel, aqui móvel é motivo. Entendam motivo. Razões. Motivo ou motivações, fica melhor motivações. Razões que levam os indivíduos a empreenderem na política. Mas antes de falarmos do móvel da ação política, precisamos olhar para um conceito ainda do Maurice Duverger relativamente às duas concepções tradicionais da ação política. O que é a ação política segundo o Duverger? O Maurice Duverger, ele diz que as pessoas entendem basicamente a política de dois pontos de vista. Um, enquanto luta. Luta para aceder ao poder, ou seja, um determinado grupo pretende conquistar o poder político, aqui no caso o poder político governativo, para dominar os outros. Simples. Esta é uma concepção do sistema político. Consiste nessa luta. Ou seja, esse conjunto de relações são relações de luta para o alcance, manutenção do exercício político em favor de um grupo que domina outro grupo. A outra concepção clássica, segundo Duverger, do poder é a busca, portanto também uma luta, a busca pela ordem e pela justiça social. Ou seja, as pessoas entram para a política porque querem, por exemplo, acabar com a pobreza. Coisa bonita, né? Acabar com a pobreza. Querem que todos os jovens sejam escolarizados. Querem promover o desenvolvimento econômico do país. Enfim, têm ideais. O Duverger diz que essa discussão, embora seja clássica, não é a mais importante. Porque muitas vezes a linha que separa esta concepção de que o poder é uma luta desenfreada, puramente egoísta de um grupo que pretende usar os recursos coletivos a favor do seu grupo, e a visão de que é um grupo que pretende prestar serviço à coletividade, instaurar a ordem social, a justiça social, o bem-estar de todos. Muitas vezes a linha que separa uma concepção de outra é muito tênue, é muito fina. E até mesmo a definição, o ato de definir essa linha, o ato de separar a luta desenfreada puramente para o exercício do poder, uma luta mais egoísta, de uma luta mais altruísta, que pretende instaurar o bem-estar da coletividade, é também um ato político. O que é aproveitar-me dos outros? Eu sou deputado, eu sou governador, eu sou responsável pela gestão de um município. Eu devo viver bem. Afinal, eu sou representante do povo. Como é que eu sou representante do povo e vivo mal? Não pode, não faz sentido. Como é que uma pessoa que vive mal vai resolver o problema dos outros? Tem que estar bem para depois pensar nos outros. Esse tipo de pensamento é já um pensamento ideologicamente fundado, ou seja, reflete ele próprio uma consciência de classe. Dito de outra maneira, um indivíduo que não faz parte da classe dos deputados, ao ouvir isso, vai dizer: vocês são burgueses, referindo-se aos deputados. São burgueses, não fazem nada, vivem à nossa custa. Um deputado pode conceber da forma como eu disse. Para eu pensar no povo, tenho que estar bem comigo mesmo, tenho que viver bem. E o povo vai dizer: não, você vive bem, como é que vai pensar no meu sofrimento? Você não sabe qual é o meu sofrimento. Ou seja, até a distinção entre
acesso ao poder puramente para satisfação de vontades próprias e acesso ao poder para satisfação de vontade de outrem, da coletividade, é já um ato político. Então, Duvoisier tenta, de certa maneira, minimizar isso, dizer existem essas duas concepções históricas de sistema político e do móvel da ação política, mas isso não é o mais importante. O mais importante é colocarmos essa análise do móvel da ação política mais para o plano individual. Desculpem. Mais para o plano individual. Ou seja, mais do que pensarmos o que move os grupos pensemos no que move os indivíduos. E em relação a isso, é muito importante, e eu vos recomendo que procurem, é muito importante as contribuições de um cientista político, um sociólogo também, chama-se Arnold Laras, não sei como é que escreve o outro nome, mas acho que Larsfeld. Este senhor Arnold, é assim que se chama, Harold, não é Arnold, mas é Harold. O Harold é cientista político norte-americano, deixa eu escrever bem, Harold. O Harold é um cientista dos Estados Unidos, também sociólogo. Ele diz que é preciso nós termos em conta que o que motiva os indivíduos, as pessoas, não os grupos, por exemplo, o MPLA, o NITA, a Casa C, são grupos que têm o interesse de alcançar o poder e fazer a manutenção do poder. Não os indivíduos, mas as pessoas. Ele diz que é mais importante compreendermos os móveis, os motivos, as razões da ação política, se olharmos para um indivíduo, do que olhamos para os grupos. Porque os grupos, na verdade, são heterogêneos, são diversos, têm lá pessoas. Há grupos, nós podemos encontrar, por exemplo, no MPLA ou na UNITA, pessoas que estão no partido porque querem apenas resolver os problemas deles, da família dele, do grupo dele, e etc. Mas também podemos encontrar indivíduos que estão lá porque buscam a justiça social, buscam o bem-estar. Então, colocar todos no mesmo pacote, para usar aqui essa expressão, catalogar todos como pertencendo a este ou a este grupo, às vezes é um bocadinho arriscado e redutor demasiado. Por isso é que o Harold propõe que olhemos para as motivações individuais, em vez de olharmos para as motivações do grupo. E em relação a isso, ele diz que pode variar, o móveis da ação política ao nível individual, pode variar, primeiro, conforme o sistema político, portanto, varia conforme o sistema político, o espaço, o território, o país e também o contexto ou tempo histórico ou contexto. Exatamente, podem variar conforme estes elementos, o tempo, o sistema político e o contexto. Há um livro muito interessante, antigo, porém, dos anos 30, um clássico, em que o Harold coloca a questão Politics, Who, When and How. Quem, quando e como. Ou seja, quem empreende no sistema político, quando e como. Como conquista o poder. Quando. Aqui, de facto, estamos diante dessas três questões. Aqui estamos no quando.
aqui estamos no onde, na verdade, aqui estamos no quem. Qual é o sistema político? Pensem vocês, nos Estados Unidos da América, o que motivaria um jovem a entrar num partido político, eventualmente é muito diferente de um jovem no Quênia ou em Angola. Um jovem da classe média em Portugal, as motivações que lhe levam para a política, eventualmente são muito diferentes de um jovem da classe média em Moçambique para entrar para a política. Nos anos 60, quando começou a luta de libertação nacional, os nacionalistas angolanos que entraram para a política, a motivação deles eventualmente é diferente da minha motivação quando eu entrei para a política. A minha motivação eventualmente vai ser diferente da vossa. Ou seja, as motivações são individuais, sim senhora, mas têm sempre um quê do contexto histórico, social, espacial. Então, dizer, isso falamos na aula de segunda-feira, dizer que a política é de todo mal, é o lugar dos maus. Tenho um texto escrito sobre isso que eu quero publicar no Jornal da Angola, até hoje nunca consegui enviar, sobre essa questão da política ser vista como lugar dos maus. Hoje, qualquer indivíduo político é considerado ladrão. Em todo o mundo se criou essa ideia de que os políticos não trabalham, só roubam, sacrificam o povo, eles vivem bem, o povo vive mal. E as pessoas esqueceram que os políticos cumprem uma função social igualmente útil, tal como o médico, ou o professor, ou a polícia. Os políticos também cumprem uma função social. É verdade que nos últimos anos a política se descredibilizou por conta, diga-se, dos escândalos, né? Muitos escândalos que envolvem políticos. Mas isso não quer dizer que a política deixa de ter valor. Do mesmo jeito que na igreja o pastor faz aquilo de errado, o padre faz aquilo de errado, nem por isso nós deixamos de perder fé em Deus. Portanto, os políticos são mais ou menos os pastores na igreja. A política em si, enquanto essa arte, essa ciência, a política é ao mesmo tempo arte e ciência, de administrar a coisa pública, de resolver os problemas da coletividade, tem as suas virtudes, as suas valências. Agora, volta e meia, surge um político ou outro que comete erros. Volta e meia, diga, queres dizer alguma coisa, né? Diga. A deputação é, na verdade, um cargo, é uma função. A profissão, normalmente, é outorgada por uma formação técnica, acadêmica ou profissional. Porém, o exercício da deputância por períodos largos ou prolongados pode profissionalizar. Ou seja, deputado não é uma profissão, porque não há nenhum curso de deputado, não há nenhuma formação para ser deputado. Deputado é um cargo público, alguém eleito para exercer funções públicas. Tem mandato, quando termina o mandato ele deixa de ser deputado. O médico, mesmo que lhe tirem a licença, ainda é médico, porque a profissão está associada não só ao licenciamento, ao direito e à liberdade de exercer, mas também ao conjunto de competências, de conhecimento que alguém tem. Eu posso não estar a pilotar aviões, porque me tiraram a licença, mas eu sou piloto, só que sou um piloto sem autorização para voar. Sou um médico sem autorização para praticar atos médicos. Já o deputado não. O deputado, quando termina o mandato, ele deixa de ser deputado. Deixa de ser deputado, porque aquilo é uma função. Agora, o exercício da deputância, se for prolongado por largos períodos, profissionaliza o indivíduo, porque ao longo de, imagine, nós temos aqui a nossa legislatura, são 5 anos.
um deputado consegue fazer 3 legislaturas. São 15 anos de exercício parlamentar. Obviamente, se um curso superior tem a duração de 5 anos, ele tem mais ou menos 3 cursos. Se entendermos que o exercício da deputância, da deputação, lhe vai conferir habilidades. Ele passa a ter determinados conhecimentos, mas não se pode considerar a profissão. Deputado, governador, ministros, são cargos públicos. São cargos, não é profissão. É a mesma conversa que tivemos da outra vez com o político profissional e o profissional da política. Né? A política profissionaliza, mas não é propriamente uma profissão. Mas existem profissionais da política, que são aqueles que prestam serviços aos políticos. Bem, eu acho que já vimos muita coisa por hoje, não vou vos cansar mais. Vou só resumir assim rapidamente. Hoje falamos da noção, do conceito, basicamente, de sistema político, e dissemos que o sistema político é um conjunto de relações que ocorrem num determinado espaço. O espaço pode ser a família, o Estado, a associação desportista. Quais são as características fundamentais do sistema político? A dominação, o poder e a autoridade. Ou seja, essas relações que vão ocorrer em tal espaço terão de ser relações essencialmente orientadas para estes 3 sentidos, no sentido da autoridade, do poder e da dominação. Vimos aqui 2 ideias, dois pensadores, basicamente. Um que é o Maurice Duverger, francês, não é? Que deu a sua contribuição relativamente ao módulo de ação política, mas também falamos do Harold, que nos propõe olhar para a ação política no nível individual, porque ele diz que é mais prático olhar para o que leva cada indivíduo a entrar num partido político ou numa igreja, do que o que leva os grupos a entrarem para outros grupos. Basicamente foi isso. Na próxima aula nós vamos continuar a olhar para o módulo da ação política ou da vida política ao nível dos grupos. Vamos desenvolver um bocado do módulo da ação individual, vamos desenvolver, depois passamos para a ação política. A palavra móvel é uma palavra que não se usa muito entre nós no português. Poderá vos fazer confusão, mas não liguem. Estamos a falar aqui da razão, do motivo. As pessoas vão buscar na política satisfazer uma determinada necessidade. Há muita injustiça na sociedade. Eu tenho que ir para o parlamento para fazer leis que pensem nas crianças órfãs, nas mulheres viúvas, que pensem nos jovens desempregados, nos doentes de tuberculose e VIH-Sida, que não têm como se alimentar, nem têm remédio. Isto é o que me motiva para ir para a política. Não, eu tenho que ir para a política para ser governador, para ver se consigo ganhar umas comissões nos contratos, para ser ministro, para ver se ganho umas comissões nos contratos. Isso também motiva algumas pessoas. Então, quando falamos do módulo da ação política, ou módulo da vida política, estamos a falar do que motiva as pessoas a irem para a política. Há sempre uma necessidade. Pode ser uma necessidade egoísta, uma motivação egoísta ou altruísta. Ok? Dúvidas? Bem, se não existirem dúvidas, eu vou depois vos mandar matéria, essa matéria de hoje e outra. Vou pedir que vocês estudem, desenvolvam um bocado mais a leitura de toda a parte do módulo da ação política individual e também toda a parte do módulo da ação política dos grupos. A matéria que eu vos mandei acho que não chega até aí, só vos mandei uma parte. Chega até nos grupos. Ok, ótimo. Então já podem ler até os grupos. Entretanto, amanhã também mando no grupo a outra matéria.